Então vamos lá. A gente vai falar sobre liberdade versus obediência. Vamos lá, só para levantar a mão aqui. Entre liberdade e obediência. Você vai escolher um, não precisa falar. Só levantar a mão. Quem prefere uma vida de obediência? Levante a mão. 2, 3, 4, 5. Quem prefere uma vida de liberdade? Oi? Ok. Vamos lá. Então, ó. Liberdade com bordão. Vamos lá, pessoal. Ok. Já que a maioria preferiu a ideia de ser livre, a gente precisa desdobrar isso aqui. Por exemplo, a gente tem um colega ali que está preso no celular. Botou para ser livre. Vamos lá. Já que a gente está, a maior parte escolheu o fato de querer ser livre, a gente tem que tentar desdobrar para ver se vocês não estão confundindo liberdade com libertinagem. Na maior parte dos casos, libertinagem vai estar ligado a um comportamento sexual desregrado. Mas não é essa perspectiva que a gente vai trabalhar. A libertinagem, ela vai apontar para um estilo de vida irresponsável. O cara faz o que ele quer. O que ele quer. Ele sentiu vontade, ele vai fazer. A liberdade não. A liberdade, ela vai me dar condição de ter uma autonomia para tomar minhas decisões baseado nos meus valores, sentimentos, crenças e por aí vai. Principalmente para a geração de hoje, obediência é uma coisa que tem um peso ruim, somente para vocês. E hoje, dentro da psicologia, existe até alguns psicólogos que questionam se os filhos realmente deveriam ser obedientes aos seus pais ou não, se na verdade os pais não estão castrando eles. Só que a questão é que a liberdade, ela te deixa em uma condição de desconfiança. Vou dar um exemplo. Você quer estar com uma pessoa para se relacionar, para estar com ela, ter momentos de troca, de carinho, e aí essa pessoa quer namorar com você e ela coloca assim para você a seguinte condição: ó, a gente vai namorar, mas eu quero deixar bem claro para você, eu sou uma pessoa livre. Veja, compreende? Vamos lá, eu só estou tentando trilhar um caminho para que a gente tenha uma compreensão. Porque a ideia, por exemplo, de eu ter uma aliança, a aliança, ela remete, se eu tenho uma aliança, eu tenho uma outra pessoa com uma aliança. Quando eu ou a minha esposa morrerem, ou ela morrer, as duas alianças vão para um dedo só, e é isso para simbolizar a saudade. Hoje quase ninguém faz isso, mas antigamente os bíblicos usavam as duas alianças num dedo só. Bem, eu tenho uma aliança, ela tem uma aliança. Nós somos ligados pelo elo, no caso aqui, de amor, de cumplicidade, mas eu acho que amor engloba tudo, vai trazer amizade, responsabilidade, parceria. Bem, o que é esse objeto de duas argolas e uma corrente? Lembra? Lembra o quê? Hã? Algema. A ideia é essa. Não há. Então, quando você quer se relacionar e deseja que a pessoa também tenha um compromisso com você, essa pregação dessa bandeira, não, eu vou ficar contigo, mas eu quero liberdade, te coloca numa condição de desconfiança. Dessa pessoa achar que ela vai fazer o que ela quiser.
talvez sair com a pessoa que ela quiser, porque ela não quer ter essa sensação de estar ligado a você. Ela não tem esse elo. Então a liberdade, ela faz com que eu tenha esse sentimento de desconfiança. Vou dar um outro exemplo. Vocês vão lá na frente abrir, por exemplo, eu quero vender para o iFood. Qual é o passo para vender para o iFood? Abrir um MEI, tem que abrir um MEI, em alguns estados até perto do CPF. Aí você abre um MEI, e aí beleza. Só que por mais que você abra o MEI, você já tem um compromisso, você fez uma aliança com o governo. Você vai ter que recolher algumas questões ali, porque você vai ter um CNPJ. Você é uma pessoa jurídica. Então, você já está ligado com o governo. Você tem responsabilidade com o governo. Veja, quando eu vou comprar algo de alguém e que isso vai me custar algo, por exemplo, ou para um prestador de serviço, um mecânico, ou alguém que vai fazer algum serviço para mim, o que eu vou pesquisar nesse cara? Eu vou pesquisar a empresa dele. Eu vou colocar no Reclame Aqui. Eu vou tentar baixar a ficha da empresa. O que eu vou colocar na internet? O CNPJ. Porque eu quero identificar o histórico desse cara. O teu histórico. Ou algumas pessoas fazem com CPF. Mas aí a pessoa, ela não queria recolher impostos do governo. E aí ela preferiu fazer tudo na clandestinidade. Consegue compreender? E aí ela não tem um CNPJ, porque ela acha que ela tem que ser livre do governo. Eu concordo que a carga tributária é um fardo. Concordo, mas a gente está nessa sociedade. É o que o Brasil impõe sobre nós. Mas eu, enquanto consumidor, ou você que vai ser um profissional autônomo lá na frente, que quer que o teu consumidor, que o teu futuro cliente tenha segurança de te contratar, ele vai querer saber se você é alguém que tem um vínculo para que lá na frente talvez ele possa te cobrar na justiça algum serviço que você não prestou devidamente, ou se você é um cara que preza pela liberdade de fazer o que você quer e que você não quer prestar satisfação para o governo. Você não quer, por exemplo, que a Receita Federal faça o rastreio do dinheiro que entra na tua conta. Apesar que hoje está cada vez mais difícil, está tudo tão ligado com a questão da informática. Então compreende que essa liberdade te coloca em posição de desconfiança. Vai fechar um serviço que o cara tem um CNPJ, e é tão fácil ter um CNPJ, é só ter o MEI, que é o primeiro ali, ou subir mais um pouquinho aquele tal de companhia limitada, que é LTDA, já viu? Às vezes tem loja, bancários, mas tem uma questão que tem LTDA, que são companhias pequenas, aí vai crescendo, a carga tributária vai aumentando. Por que às vezes um país não consegue empréstimos internacionais? Porque aquele país tem um histórico de não obedecer os tratados. Alguém pode obrigar? Às vezes algum país pode impor sanções para o outro, ou às vezes até fazer questão de guerra, depende. Mas como um país tem uma fama de não cumprir, de não ser um bom pagador, de não cumprir os tratados internacionais, esse país é colocado, ele acha que ele é livre para fazer o que ele quer, mas ele é colocado numa condição de insegurança. Vou dar outro exemplo. Durante 6 anos eu trabalhei com população de rua. Eu chegava no trabalho, ia para a igreja, pegava os irmãozinhos da minha igreja, vamos lá, fazer macarrão, hambúrguer, arroz, estrogonofe, vamos para Marechal Hermes. Levava comida do pessoal de rua lá. E aí conversando com os mendigos, eu falei para você, cara, tem casa não? Tem. Você, tem casa não? Tem. Você tá com o quê, cara? Ah, minha mulher, tá com o quê, cara? Ah, minha mãe. Eu falei, pô, todo mundo tem casa aqui? 90%, isso foram 10 anos meu trabalhando. 90% ali tem casa. Tem casa. Uma vez eu conheci um cara, eu falei, não, eu trabalho de carteira assinada. Eu falei, cara, você está fazendo na rua então? Eu ganho mil e pouco. Até quando eu entrei numa não vou falar loja, mas você está fumando. Eu entrei no estabelecimento comercial. Quem que me atendeu? O cara, que semanas antes eu estava dando comida na rua. Eu falei, cara, tu trabalha mesmo? Ele, não, eu trabalho. Cara, mas por que você mora na rua? Ah, não, minha mãe, minha esposa, cliente, tá? Por quê? Porque grande parte, eu não quero ser leviano e generalizado, grande parte das pessoas que estão na rua, elas estão aqui, ó, em busca, muitas vezes ali presas por vício de álcool, de droga ou de prostituição, atrás de uma liberdade, porque a parte sofrida da rua, por exemplo, é a noite.
porque durante o dia eles passam como pessoa comum, estão atrás da liberdade e não querem se submeter à obediência. Foi quando eu entendi, falei, cara, acabou, não ajuda mais ninguém em rua, ninguém, porque eles não querem acatar regra. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, quer ajudar a galera que quer mudar, eles estão onde? Eles estão dentro do centro de recuperação. Porque aí eu falo, cara, por que você não vai para o centro de recuperação? Os caras ficam me dando ordem o tempo todo, porque tem regra, sacou? Quando os caras eles são bons de bola e nunca vão subir na vida no clube, por quê? Porque querem fazer o que eles querem. Porque seja qual for a instituição, família, clube esportivo, trabalho, qualquer clube normal, teu condomínio, você sempre vai ter que estar debaixo de obediência. Sempre você vai ter que acatar algo. Se eu quero viver uma vida livre totalmente de obediência, meu irmão, eu preciso achar um planeta para mim e estabelecer a minha vida lá. Só que sabe o problema? É que daqui a um pouco eu vou ser o governante desse país e alguém vai estar me obedecendo. Porque aonde tem um sistema, alguém ali tem que acatar. Inclusive aquele que preside o próprio sistema. Tudo bem até aqui? Então, é óbvio que eu não estou tratando de forma pejorativa a liberdade, porque ser livre é bom. A questão é, se nessa briga aqui, e porque eu não quero obedecer, eu estou vindo diretamente para cá. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar. A maior parte aqui é o quê? 18, 19 anos? 17? 16? 16. Vamos lá. O que eu falei aqui, ó? O que eu falei aqui? A liberdade, não a libertinagem, ela me dá autonomia de eu poder tomar as minhas decisões baseado no quê? Nos meus valores. Então, quando o teu pai fala assim, cara, eu falo dos meus filhos, ó, eu te ensinei. Há uma frase de Salomão que diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem pais que ensinam, mas o filho que toma a decisão. A verdade é essa. E aí o pai fala assim, cara, eu te ensinei, te dei uma direção. Ele vai fazer isso aqui, ó. Escolhe o que tu quer. Porque você pode escolher, na tua liberdade, você pode escolher obedecer. Compreende? Então, às vezes, o adolescente, o jovem, o filho, ele acha que ele não tem liberdade porque o pai requer obediência. Mas ele pode sair dessa casa. Ele pode escolher não obedecer. E aqui é liberdade. Porque a liberdade está em escolher obedecer, mas ela também está em escolher obedecer. Não, eu escolho obedecer ao meu pai. Às vezes nem é o que eu quero, mas eu entendo que no meu caso, meu pai entende um pouco mais, ou meu patrão, ou meu irmão, ou aquele meu amigo que entende. Pô, eu vou escolher acreditar, eu vou escolher seguir a orientação. Aqui é a liberdade. Por mais que haja um ambiente que se preza a obediência, você tem liberdade. E aí compreenda, galera, o fato da pessoa ser obediente não quer dizer que ela não seja livre, porque ela escolheu obedecer. Agora, se você está num grupo social dos teus parceiros e que o cara fala assim, aí, coloquei uma menina, ou ao contrário, menino na tua fita, tu vai lá e vai arrepiar. E você se sente numa condição de não poder dizer não, ou porque os caras vão achar que você é mole, ou que você não é homem de verdade, ou que você não pode escolher, por exemplo, vamos sair para beber, por mais que você beba cerveja, e que você diga assim, pô, hoje eu não vou beber, hoje eu não vou fumar, hoje eu não vou sair, hoje eu não vou ficar na rolê, e você começa a ser excluído desse grupo, eu vou te provar, diante disso aqui que está falando, que não há liberdade nesse grupo, porque não há o respeito de você escolher aquilo que você quer. Pô, mas todo mundo vai beber, você não vai beber? Vai, mas por que eu tenho que beber? Eu vou escolher, por mais que seja hoje, não beber. Eu vou escolher não transar com essa menina. Ah, não, tu não é homem não. Ah, sou homem. Mas eu não quero transar com ela. Não tem afeto, não tem
tem desejo por ela, e aí por causa dessa satisfação para esse grupo, aí você fica nesse processo de querer ser aceito, e esse grupo requer isso de você. Isso não são de coisas banais. Ou às vezes quando você... Cara, eu fui mulher, assim, não fui moleque de rua, mas na minha época a gente varava, meu irmão, era pique-bandeira, pique-futebol, e era uma baladeira de paralelepípedo. Pô, a gente brincava muito na rua. Tinha violência? Tinha, mas a gente brincava muito na rua. Hoje está diminuindo muito, questão de condomínio. Cara, muitos dos meus amigos resolveram seguir a delinquência. Alguns já nem estão mais vivos. Compreende? Agora, eu estou dizendo isso porque às vezes vocês vão ter um grupo de amigos que vão tomar caminhos diferentes. E aí quando ele começa a requerer de você que você faça algo porque todo o grupo faz, porque senão você não será aceito, ali não há liberdade. Ali há um império de opinião. Eles começam a fazer com que você se sinta não pertencente. Bem, eu estou falando que toda casa é sublime, toda casa é no céu. Mas eu consigo me sentir livre dentro da minha casa, principalmente quando eu tenho a opção de escolher obedecer ou escolher não seguir aquilo realmente que eu queria, mas que eu entendo que por hora ou por momento não vai ser bom para mim. Bem, galera, nesse sentido aqui, vai ficar cada vez mais complexo. Não é como se eu dissesse assim, galera, já te dei 10 na prova, estuda, pô. Isso é tão louco na minha mente, na nossa mente. Mas consegue imaginar um professor de matemática? Galera, olha só, já lancei a nota de vocês no boletim, 10 para todo mundo. Agora, cara, eu preciso que vocês estudem para fazer jus a esse 10 que eu dei para vocês. Essa é a cara. Essa é a cara. Por quê? Porque a gente é tão preso, a gente achando que é livre, a gente não consegue nem obedecer a nós mesmos. O professor diga, galera, já te dei 10, estuda para valer esse 10. É aquela ideia tipo, pô, cara, ele te ama. Seja digno desse amor. Você não está fazendo por meio, você não está fazendo para que ele te ame. Ó, cara, tua mãe te ama. Ó, seja digno desse amor. Eu não estou falando para você fazer algo para que a tua mãe te ame. Não, olha, ela já te ama. Faça algo que seja condizente ou proporcional a esse amor. Quando eu trago para a condição da nota, parece absurdo. Por quê? Porque eu acho que eu tenho que estar sempre debaixo de um jugo, de um martelo, de um peso, em que o professor diga assim, ei, se tu não estudar, eu vou te dar 0, cara. Só que o cara não consegue compreender que ele precisa escolher estudar. Porque lá na frente não tem ninguém para me avaliar. O que vai ter é a vida e o mercado. Se eu não for bem, eu vou falir. Enquanto pessoa jurídica ou como pessoa física. Falir na vida, pessoal, sentimental, isso depende de mim. Agora, por que muitos de vocês, quando eu lancei essa ideia de, pô, já te dei 10, estuda? Você pensa assim, pô, professor, mas aí ninguém vai estudar. É fato que pode acontecer que ninguém vai estudar. Por quê? Quem é que vai estudar? Aquele que for maduro o suficiente para entender que ele precisa estudar. Ele precisa estudar, não é porque ele precisa de nota, não é porque ele tem que ter nota para passar, é porque o que ele aplica na vida dele é o que vai dizer o que ele é lá na frente. Essa coisa aqui, ó, chama-se maturidade. Agora, não sei se você vai gostar do que eu vou falar. Maturidade, maduro, lembra de quê, pessoal? Vai de fruta. Manga, qualquer fruta. Uma fruta nasce madura? Não. É flor, é broto, é flor. Nasce, é flor, deu um beijo nela. É flor, não nasce. Coisa fofa, lindo. Você nasce maduro, galera? Não. Maturidade demanda o quê? Tempo. Tem gente que às vezes não, porque não compreende. Vamos lá. Tempo. Uma criança tem tempo o suficiente para amadurecer? Teve? Tem nada. Domingo eu tenho um apito no meu dia de educação física.
Quando eu olhei para fora da igreja, meu filho estava na calçada, o meu apitando os carros, cara. Passaram, foi tão maluco. Não temos um carro pegar ele, porque era uma avenida, não era uma ruazinha devagar. A igreja fica de frente, mas quase uma estrada, né? Avenida. A avenida vai achar o ponto dele. Hoje tem maturidade. Vou dar um outro exemplo. A gente foi para uma pizzaria. Já viu esses terrenos que as pessoas alugam para colocar torre de celular? E aí você ganha um dinheirinho ali. Aí tinha um portão, todo fechado, dentro de uma torre, e tinha um buraco no portão. O portão baixava. Meu filho chegou e botou o braço para dentro, já de noite. Aí de modo então, foi ter maluco? Tivemos um cachorro aí, cara. Acabou do braço. Aí ele falou, não, estufou o peito. Na empáfia dele, acho que ele sabe tudo. Com os 11 anos dele. E como é que você sabe que tem? Eu falei, animal? E como é que você sabe que não tem? Porque se não tiver, beleza. Como é que se tiver, cara? Veja na cabeça dele, não tem maturidade. Não tem maturidade. Então assim, eu dou aula para vocês, eu gosto. Apesar de me sentir cansado, mas qual é o grupo que eu mais gosto? É educação infantil. Que eu trabalho no Papo de Muda. 4 anos, mas é o que mais me preocupa, porque a criança de 4 anos ela está assim, ó. Ela está aqui, eu virei, quando ela não vai estar com sono, crescendo, ela está morrendo. Criança de 4 anos, isso aí não tem maturidade, não. Aí meu filho tem um e-mail do Google, do Google. Por quê? Porque eu uso o Google Family, meu irmão. São 2 horas só por dia, tem que administrar o tempo, o celular desliga, 8 horas aparece na tela dele, hora de dormir. Acabou, meu irmão. Porque ele não teve tempo, não é porque ele é imaturo, não é porque ele é infantil, não é porque ele não teve tempo ainda não está no tempo dele de ser maduro. Então logo ele não consegue ter ferramentas suficientes para lidar com uma plena liberdade. Beleza, só que de acordo com o Google, falando do Google porque eles estão patrocinando, eu não quero, né? De acordo com o Google, um adolescente de 14 anos, o aplicativo para, porque eu cadastrei a idade dele lá. E o Google sabe que ele vai fazer 14 anos. E aí o Google Family para de afetar o celular dele. E às vezes ele está jogando videogame e bate uma coisa louca para sacanear ele. Eu vou lá no meu celular e faço assim, tum! Aí eu desligo o celular dele. Aí ele, pai! Eu falei, aí eu ligo de volta. E pô, mas acabou o jogo, eu falo, recomeça. O que eu fiz? Fui lá na conta dele e coloquei ele de novo com 3 anos. Porque eu não quero que ele faça 14 anos. Na vida ele vai fazer lá no Google? Não. Porque ele vai estar sempre debaixo, ali, ó, de uma liberdade vigiada, galera. Porque quem esse muita opressão, não, ele não tem tempo ainda para amadurecer. É isso aí. Consegue compreender? Então, às vezes eu falo com os meus amigos assim, eu falo assim, teu filho, ele se tranca no quarto, às vezes não quer sair com nada. Eu falei, mas a casa não, no quarto do filho deixado? Aí ele falou, teu filho, a porta não do teu filho deixado não. Eu falei, não, só deixado porque vem da fábrica. Por mim eu colocaria uma porta em cima dessa letra. Você não bate na porta não? Eu falei, bato. Eu falei, tudo, oi? Eu bato. Oi? Não sei, cara. Eu não posso confiar na maturidade uma vez que eu estou dizendo. Talvez para vocês seja um absurdo. Eu sou maduro, mas galera, maturidade demanda tempo. Na liberdade, não na libertinagem. Na liberdade eu tomo minhas decisões baseado no quê? Nos meus valores e nos meus sentimentos, independente se eu vou ser aceito ou não. Quando eu não tenho noção do que realmente é liberdade, eu fico exposto a uma coisa chamada efeito manada. O que é efeito manada? Qual o problema do efeito manada? No efeito manada você come além do que deveria comer, você gasta além do que você deveria gastar, você morre, você nem tinha planejado morrer naquele dia, mas você morre, porque o cara fala assim, meu irmão, briga de torcida organizada. Aí você vê um cara no time, vamos bater naquele cara, vamos, daqui a pouco você está batendo, você nem planejou bater ninguém naquele time. Mas porque o teu grupo foi, você vai também. Se você estivesse comendo sozinho, você comeria um tanto. Mas como você está em grupo, você come muito mais. Se você estivesse sozinho, você beberia um tanto. Mas como você está em grupo, porque você, na sua racionalidade você acha que até que está sendo livre. Mas na sua
na sua consciência, há um clamor ali de ser aceito. Pô, o grupo está fazendo, eu vou fazer também. E aí esse efeito manada, cara, ele vai tirar a tua liberdade se você não for capaz, cara, de obedecer a você mesmo. Quanta gente que entra em furada aí porque o grupo vai, porque aí você pensa, pô, não, o grupo todo tá indo, eu vou também, daqui a pouco, pum, todo mundo preso, ou todo mundo morto, ou todo mundo morto, ou alguém morto, ou todo mundo tirando foto na calçada. Sentiram aí direto? Porque todo mundo foi, porque todo mundo matou aula. Vamos, cara! Vamos lá, todo mundo. Fui! Eu fui por quê? Aí, você foi por quê? Porque você é livre, porque você queria. Não, olha, porque você queria ser livre e você não queria obedecer à escola. Só que nessa tua liberdade, você acabou obedecendo alguém, cara, porque alguém te chamou. E tu